O Flamengo está classificado, é para se comemorar. Uma classificação importante na Copa do Brasil, diante de um adversário extremamente difícil, complicado, mas a gente precisa fazer algumas ponderações. Ponderações essas que eu acho, assim, super importantes por conta da postura do Flamengo no jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. Postura de time pequeno. A gente tem muita coisa para falar sobre esse duelo. Eu vou dar minha opinião do que eu vi do jogo, da postura do Flamengo, das escolhas do Tite, enfim, tem muita coisa para a gente abordar. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas para fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. Desde já, o Pix está aí na descrição, pode mandar à vontade. Repito, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu sou jornalista, todo mundo obviamente sabe disso, e é duro dizer isso, mas parece que o torcedor do Flamengo hoje estava torcendo para um time pequeno. Porque a atitude do Flamengo, desde o primeiro segundo de jogo, foi uma atitude de time pequeno, de time covarde. Entrou com o regulamento debaixo do braço, sabia que estava vencendo por 2-0 e desde o primeiro segundo chamou o adversário para o seu campo. E foi por conta disso que o Palmeiras cresceu e muito. O Flamengo não pode ou não poderia ter uma atitude como essa diante de um adversário extremamente difícil e complicado. O Palmeiras não vive um bom momento dentro de campo, é bem verdade, mas você tem que ter respeito. E como que você pode ter respeito diante de um Palmeiras? Partindo para cima, marcando sob pressão, indo para o ataque, fingindo como se o jogo tivesse 0-0, mas essa não foi a postura do Flamengo. Foi uma postura extremamente covarde, desde o primeiro segundo. Dito isso, o Flamengo no primeiro tempo sofreu muito, muito mesmo, muito. Tomou gol, a torcida comemorando a classificação, isso precisa ser dito também. Eu acho que a classificação é extremamente importante, a verdade é essa. Mas acho que o Flamengo precisa tirar muitas lições no jogo de hoje. Primeira lição: não pode ter esse tipo de postura de time pequeno. Postura de time covarde. Eu não acreditava que o Flamengo fosse ter uma postura tão covarde como essa. Atuações terríveis. Terríveis. O Alan, olha, eu vou te falar, Alan, é duro defender sua titularidade. Inclusive, você levou um cartão amarelo, você estava pendurado, está suspenso para o próximo jogo. Eu fiz uma postagem informando isso nas minhas redes sociais. Deu mais de 1000 respostas no Twitter, todo mundo comemorando. Algo precisa ser feito. Inclusive, também não entendi as decisões do Tite, sobretudo no intervalo, quando ele tira o Luiz Araújo, bota o Davi Luiz, ficando com 3 zagueiros, depois ele bota o Léo Ortiz, 4 zagueiros em campo, chamando totalmente o Palmeiras. A verdade é o seguinte: o Palmeiras mereceu vencer por 1-0. Mereceu. Inclusive, fica aí uma informação. Desculpa, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo dentro do Allianz Parque desde 2017. De lá para cá eram 7 jogos, 2 vitórias do Flamengo, 5 empates. O Palmeiras mereceu vencer. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras gostou demais da postura do Palmeiras no Allianz Parque. Porque o Flamengo teve a mesma postura que o Palmeiras teve no Maracanã. Mas isso é errado. O Flamengo tinha percebido já que a postura que o Palmeiras teve no Maracanã não era ideal. E teve esse tipo de postura lá dentro do Allianz Parque, chamando a todo momento o Palmeiras para o seu campo de defesa. A verdade é essa. Alguns jogadores dando a vida em campo, no ponto de vista raça, disposição, Fabrício Bruno, Léo Pereira. O Pedro, coitado, foi muito pouco acionado. Muito pouco. Mais ou menos correu, mostrou disposição. Mostrou muita disposição. O Arrascaeta mal. O De La Cruz faz muita falta ao time do Flamengo. Muita falta mesmo. O Cebolinha entrou nos minutos finais nitidamente, porque entrou na base de sacrifício.
porque não era nem para ele jogar, a informação que eu tenho era essa. Então eu acho que o Flamengo se classifica muito mais na base da sorte do que do juízo. O Tite tem que comemorar muito, porque se tivesse sido eliminado dentro do Allianz Parque, atuando desse jeito, com esse tipo de postura, olha, Tite, a pressão que ia ficar em cima de você ia ser grande. Eu também não posso deixar de falar da arbitragem. O Flamengo teve um lance no primeiro tempo que o Gerson foi derrubado dentro da área e, estranhamente, o VAR não chamou para analisar. Inclusive, a arbitragem nessa quarta-feira foi pífia, porque no jogo do Botafogo, verdade seja dita, o Botafogo foi eliminado para o Bahia, mas o Botafogo foi muito prejudicado na expulsão do Gregory, que não era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo. A arbitragem novamente chamando a atenção. E não custa nada lembrar, no jogo de ida lá no Maracanã, o Veiga deveria ter sido expulso e não foi expulso. Atuou no jogo de hoje porque não foi expulso no jogo de ida. Repito, o Flamengo tem que comemorar a classificação. Sim, é óbvio. Mais de 4 milhões caindo na conta, classificação na Copa do Brasil, você passa do Palmeiras, querendo ou não, isso te dá moral. O Flamengo tem jogo contra o Palmeiras novamente no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, para mim, é um dos jogos mais importantes do ano. Nesse mês, só perde para mim o jogo do Bolívar na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Um jogo muito importante. Agora, fica o aprendizado. Não pode jogar dessa maneira, porque foi uma vergonha a forma como o Flamengo jogou diante do Palmeiras. Passou na base da sorte e não do juízo. E vou além. O Flamengo era para ter feito um resultado mais elástico no jogo de ida. Foi porque não fez. Deu uma, entre aspas, sobrevida ao Palmeiras. O Palmeiras mostrou que é um time grande demais, com bons jogadores, e um treinador que não desiste nunca, que foi expulso, inclusive, no fim do segundo tempo, fazer um gesto obsceno, segundo a arbitragem. E a transmissão ainda falou sobre isso. Se eu não me engano, o repórter André Renan falou que o Abel sempre puxa a calça quando levanta. Ele fica agachado, ele levanta e puxa a calça. Enfim, fica a informação. Mas sobre o jogo, o Flamengo jogou muito mal mesmo. Uma postura covarde, coletivamente falando, não foi bem. Os jogadores pareciam que estavam jogando a primeira vez juntos. Zero entrosamento. O próprio Gerson, um jogador que estava se destacando muito nos últimos jogos, não se destacou dessa vez. Não se destacou, mas não é culpa dele, é culpa do coletivo. E individualmente falando, os jogadores também não foram bem. A verdade é essa. O Matheus Cunha fez aquilo que tinha que fazer mesmo em determinados momentos, Cera, porque o Everton fez aqui no Maracanã. Então tem que fazer mesmo, tá certo. Mostrou experiência o goleiro, que continua sendo o goleiro da Copa do Brasil, quer queira você ou não. Agora, o maior aprendizado que o Tite tira desse jogo é: não dá mais para insistir no Alan. Não dá mais. Infelizmente, a torcida perdeu a paciência e eu tenho certo receio do Alan não conseguir mais jogar com a camisa do Flamengo, no ponto de vista pressão. E ele tem se mostrado um jogador que não aguenta pressão. Agora, dito isso tudo, comemora, torcedor rubro-negro, comemora, porque é uma classificação importante na Copa do Brasil, chega às quartas de final, depois de passar pelo Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. Comemora, vibra bastante. Amanhã tem resenha no SBT Sport Rio, sabe por quê? O Botafogo foi eliminado, foi prejudicado pela arbitragem? Sim. Mas a gente vai deixar de zoar Fernandinha Maia por conta disso? Não! É claro que amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. O Flamengo passou, o Vasco passou e o Fluminense tá perdendo de 1-0 pro Juventude. Abre o olho, tricolor! Então é isso, galera. Um beijo pra vocês, um forte abraço. Fui! Alô, meus amigos, boa noite. Bom, a vaga foi conseguida. Esse era o objetivo maior, não resta dúvida. Mas eu pergunto, de coração, me respondam,
Algum rubro-negro está satisfeito? Algum rubro-negro está batendo no peito e dizendo: esse é o Flamengo, garantimos a vaga, era o que interessava? Pode ser que existam alguns torcedores do Flamengo assim. Tem muita gente que é resultadista, só interessa o resultado. Eu mesmo dou muito valor ao resultado. Eu não sou daqueles que dizem: não, o importante é jogar bonito. Não, não é isso. Agora, tem uma coisa que o Flamengo não é e nunca foi na sua história. E o Tite está conseguindo fazer com que seja. O Flamengo não é um time covarde. O Flamengo não pode ser um time covarde. O Flamengo não pode entrar num jogo escalado da maneira absurda que foi, com um inútil no meio-campo. Vou repetir: com um inútil no meio-campo, e passar a jogar o tempo todo só se defendendo. Tirando um ou dois lances de talento individual dos jogadores, como aquela meio tabela de cabeça do Gerson e da Arrascaeta, que gerou um passe para trás e o Pulgar bateu para fora, mas puramente de talento individual. Zero de tática. Aliás, qual foi a tática do Flamengo hoje? Alguém é capaz de me dizer qual foi a tática do Flamengo hoje? Para mim pareceu um time de bicão para frente. Bicão para frente, seja o que Deus quiser. A substituição do Tite no intervalo, tirando o Luiz Araújo e colocando o Davi Luiz, é uma das substituições mais covardes que eu já vi em toda a história do Flamengo. Faltava um tempo inteiro ainda, minha gente. Não é uma coisa tipo assim: não, olha, estamos sofrendo uma pressão, faltam 10 minutos, porra, não estamos conseguindo ir para o ataque, vou botar mais um zagueiro. Isso eu já vi fazer. Isso é até compreensível de se fazer em determinadas situações e principalmente em determinados momentos do jogo. Mas depois de um péssimo primeiro tempo, e que não levou 2 ou 3 gols logo no início, por sorte, e até por uma grande defesa do Matheus Cunha, mas foi pressionado. Ele volta para o segundo tempo, em vez de tentar armar melhor o Flamengo, para que o Flamengo pudesse ele também atacar, ele oferecer perigo ao time do Palmeiras, não. Ele entrega de bandeja o jogo para o Palmeiras. Saiu o Luiz Araújo, que não estava jogando bem. Aliás, eu canso de dizer isso aqui. E aí, cada vez que o Luiz Araújo entra e joga bem, porque normalmente ele só joga bem quando ele entra no jogo, aí todo mundo: olha, você fala do Luiz Araújo. Luiz Araújo me parece um Iranildo dos tempos modernos. Os que não são tão jovens vão se lembrar do Iranildo. Um meio-campo habilidoso, chuchu, que quando veio do Botafogo para o Flamengo, causou até uma celeuma entre Botafogo e Flamengo, porque o Flamengo tirou do Botafogo, contratou do Botafogo. Ele sempre entrava e fazia diabruras. Aí no jogo seguinte o técnico botava ele de titular. Ele não jogava nada. Há vários casos como esse na história. Jogadores que conseguem produzir quando vêm do banco de reservas, já com uma certa vantagem física sobre os que ainda estão em campo, e sem o peso de começar como titular. Isso tem um lado físico e tem um lado psicológico. O Luiz Araújo me parece um exemplo desse muito claro. Mas, de qualquer maneira, ele era um atacante. E aí ele tira o Luiz Araújo e bota o Davi Luiz. Para quê? Para garantir o 1-0. Garantiu o 1-0? Vocês acham mesmo que garantiu? Ele tomou o segundo gol, cara. Foi anulado por um impedimento milimétrico. Claro, muita gente vai falar, e eu até acho que pelo menos um dos dois poderia ter sido marcado, sobre os pênaltis que o VAR nem chamou. Para mim, um pênalti indiscutível do Vitor Reis sobre o Gerson, numa das poucas jogadas que o Flamengo tramou por talento individual. E depois, no segundo tempo, aquela bola que bate na mão. Não me lembro de quem era o zagueiro do Palmeiras, mas o cara estava com a mão para frente, assim, ó, longe do corpo, e a bola bateu na mão dele. O que eu acho engraçado é o VAR não ter nem chamado. O Daronco poderia até ir ao monitor, olhar bem e dizer: não, mas eu acho que isso aí foi meramente acidental. Mas tinha que olhar com calma.
Porque no campo ele não viu a bola bater no braço do jogador do Palmeiras. Assim como ele achou, tal qual o Salvo Espínola, na transmissão do Amazon, que disse que no lance do Gerson, o Vitor Reis tinha tocado na bola. E aí você vê depois, no intervalo, os replays com vários ângulos, e você vê que o Vitor Reis não tocou na bola. Ele botou o pé em frente do pé do Gerson, e o Gerson caiu. E aí o Salvo teve que fazer uma rebolada monstruosa para tentar continuar defendendo a tese dele de que não foi pênalti. Mas não falou que tinha dito no intervalo, durante o jogo, perdão, que o Vitor Reis tinha tocado na bola. Mas, enfim, nem esses lances, para mim, nem esses lances, que poderiam ter transformado a partida numa coisa completamente diferente. Claro, o Palmeiras fez 1-0 com menos de 10 minutos. Se o Flamengo chega ao empate, é um balde de água fria na cabeça dos jogadores do Palmeiras. Os caras entraram precisando fazer pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. Fazem um gol logo de cara. É aquela situação que parece, porra, só vamos nós agora. Mas não. Sofrem um gol de empate, era outro jogo. Mas eu pergunto, não foram marcados. Isso justifica alguém gostar da atuação do Flamengo hoje? Eu não consigo entender. Repito, o Flamengo não é, nunca foi e nunca deverá ser um time covarde. Ele hoje foi um time covarde. Covarde, não há outra palavra para definir a tática do Tite hoje de se classificar. Como acabou se classificando, é verdade, mas na base de uma sofrência monstruosa, de uma atuação horrorosa. Horrorosa. O Flamengo foi péssimo hoje. Foi péssimo. Classificou. Legal? Não, não está legal. Porque se continuar a jogar esse futebolzinho mequetrefe e principalmente covarde para defender resultado, não vai ganhar nada, cara. Não vai ganhar nada. Hoje nós estivemos muito perto de um novo desastre, como o que aconteceu com o Vitor Pereira, lá naquele campeonato carioca do ano passado. Vocês se lembram? O Flamengo abriu 2-0 no Fluminense também. Começou o jogo todo lá atrás, o Fluminense partiu para cima, em 15 ou 20 minutos estava 3-0 já. Hoje poderia ter acontecido isso. O Palmeiras criou para isso. O Palmeiras não foi tão feliz nas conclusões. O Matheus Cunha fez uma linda defesa de ponta de dedo, uma bola junto ao travessão. Mas o Palmeiras criou para isso. O Flamengo não criou nada. Gente, não é possível você ir jogar no Allianz, que é um tapete. O gramado sintético do Allianz é um tapete que favorece o toque de bola do Flamengo, e passar os 90 minutos dando chutão para frente. Para o pobre do Pedro ficar lá de boneco de posto, tentando matar uma bola no queixo, uma bola no peito, para criar um contra-ataque. E criar um contra-ataque para quem? Porque no primeiro tempo, além dele, só tinha o Luiz Araújo de atacante e o Arrascaeta chegando por trás. O Gerson, no início do jogo, começa amarrado na linha lateral direita. E o Luiz Araújo na linha lateral esquerda. É o maldito 4-3-3 com pontinhas. A sorte do Flamengo, não hoje, porque hoje não funcionou, é que o Gerson, com 5, 10 minutos, ele caga um balde pro que o Tite está dizendo e vai pro meio. Hoje era um jogo pro Gerson ter jogado no lugar do De La Cruz, é óbvio. É óbvio que era jogo pro Gerson ter jogado no lugar do De La Cruz. E a partir da posição de segundo volante, fazer a armação toda com a Arrascaeta. 90% das jogadas de armação do Flamengo hoje, nas poucas vezes em que o Flamengo conseguiu chegar, tocando alguma bola para o Arrascaeta, eram do uruguaio. Gente, é inacreditável que o Tite não tenha percebido que o substituto do De La Cruz tinha que ser o Gerson, como foi durante toda a travessia no deserto, gente. O Tite teve a sorte de fazer um laboratório com o Gerson de segundo volante, brilhando, sendo o melhor jogador daquela sequência de jogos de segundo volante. Pois ele não botou o Gerson. Aí você pode dizer, não, mas ele botou um jogador. Não, ele botou o Alan. Vou repetir, ele botou o Alan. Gente, o Alan é a maior mentira que o Flamengo já contratou nos últimos anos. O Alan pode ter sido bom jogador no Atlético Mineiro há trocentos anos. De lá para cá, ele sofreu não sei quantas contusões e hoje em dia ele não joga nada.
Todo jogo o Alan leva cartão amarelo logo de cara. Ou seja, você passa a jogar com um volante, que é um jogador de contenção, um jogador obrigado muitas vezes a fazer faltas, com amarelo. Por isso o Tite tirou no segundo tempo e botou o Léo Ortiz. Não é porque ele estava vendo, que todo mundo estava vendo no estádio, na televisão, que o Alan estava fazendo mais uma partida horrorosa. Que o Alan levava dribles como se tira uma bala de uma criança. Teve uma jogada na esquerda que o Rafael Veiga deu um corte nele, que eu acho que ele ficou procurando para onde é que a bola tinha ido. Passou como se fosse faca na manteiga. Gente, o Alan não faz nada. O Alan é -1 em campo. Teve uma jogada que ele avançou, eu digo, porra, será que vamos ver o Alan que o Marcos Braz comprou por 40, 50 milhões? Deu um peteleco no meio do gol. Agora me explica, por que o Tite colocou o Alan e não o Gerson no lugar do De La Cruz? Por covardia. Ele quis jogar com 2 volantes. E deixou o Gerson mais solto, supostamente, para fazer ali o lado direito. Houve um momento que ele até inverteu, que o Luiz Araújo veio para a direita, o que seria o mais lógico, e o Gerson foi para a esquerda, mas mesmo assim não funcionou. Aí ele tirou o Luiz Araújo, deixou o Alan em campo e meteu o Davi Luiz. Só foi tirar o Alan, repito, quando ele levou o amarelo. E logo depois fez uma falta, que todo o time do Palmeiras pediu o cartão amarelo, e era uma falta que, se o juiz quisesse, poderia ter dado o amarelo. Salu pela vaga, e só pela vaga. Ele aí percebeu que ele ia ficar com -1. O que ele não percebeu é que ele estava jogando com -1 desde que o time entrou em campo. Porque o Alan é -1. O Alan é pior do que -1. -1 você cobre. Quando você tem um jogador do tipo do Alan, é pior do que -1, porque você acha que ele vai fazer alguma coisa e ele não faz nada. E aí ninguém cobre. Então, amigos, olha, há muito tempo, e eu estou na estrada, quase 50 anos. 2026 eu faço 50 anos de jornalismo. Há muito tempo que eu não vejo uma classificação tão broxante como foi essa. Classificamos, eliminamos o Palmeiras. Bonito, se você olha só a manchete do site que você quiser, sem ter visto o jogo, o Flamengo garante a classificação ao perder apenas por 1-0 para o Palmeiras. Agora, se você viu o jogo, eu duvido que alguém tenha saído satisfeito desse jogo. Saiu satisfeito pela vaga, mas aposto que todo mundo foi dormir, ou vai dormir, né? Espero que não estejam todos dormindo, aliás não estão, porque aqui a audiência está ótima, mas todo mundo vai dormir puto da vida.